pessoal! Para começar o episódio de hoje, eu vou propor um desafio. Vem comigo. Pensa em uma pessoa chata do seu trabalho. Só uma. Pensou? Então o episódio é pra você. Não conseguiu pensar? Então talvez você seja a pessoa chata, mas a gente já vai falar sobre isso, porque ninguém é tão sortudo assim, né, de não ter ninguém chato no trabalho, só poucas pessoas. Mas brincadeiras à parte, o Bem na Pauta de hoje te dá uma luz no fim do túnel, entrevistando o autor do livro Não Mate Seu Colega de Trabalho, da editora Rotas. Caso seja a sua primeira vez por aqui e você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação de estúdio é da Josiane Hitz. Então, pro episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o escritor, jornalista e palestrante Aldrian Matoso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luísa. Que prazer estar aqui com você. Obrigado, Imagina. Evandro, também. Imagina, o prazer é todo nosso. E antes da gente falar sobre esse livro, que eu tenho muitas curiosidades, eu vou começar te perguntando, né? Você é daqui do Paraná mesmo, nascido, criado, ou veio parar aqui por outros motivos? Qual que é a sua trajetória aí? Sou bicho do Paraná. Ah, legal. Da região metropolitana? Isso, nascido em São José dos Pinhais, no ano da neve de 75. Olha só! Peguei aquela neve com um pouco mais de um mês de vida. Recentemente completou 50 anos. É isso, você acabou de me lembrar que eu também completei 50 anos recentemente. Meio século de vida, mas sou joséense. E vivo aquela cidade com muita intensidade até hoje. E sou muito paranaense, muito aguerrido mesmo com o nosso Paraná. Que legal, que bom. Muito bom receber sempre um paranaense por aqui. E você é jornalista de formação, né? Eu queria te perguntar se você sempre se interessou pelas relações humanas, né? Antes da gente falar especificamente do tema de hoje, o que te levou a começar a refletir sobre as relações humanas e depois no ambiente de trabalho? Perfeito. Eu me formei em jornalismo no ano 2000. Não existia nem TV digital ainda. Verdade. Tudo não linear. Tudo linear, na verdade. E veja só, desde o início do meu trabalho profissional, sempre fui com muita gente, né? E cada vez mais a gente percebe que o desafio do ser humano é o próprio ser humano. Sim. 8 bilhões de pessoas no planeta, 8 bilhões de pessoas diferentes uma das outras, e a gente nesse dia a dia tendo que saber lidar com todo tipo de gente. Com gente legal, com gente não legal, com gente que vale a pena, com gente que não vale a pena. Sim. Mas essa é a nossa vida, né? E o que a gente precisa cuidar muito pra gente não se tornar esse que não vale a pena. É verdade. E eu vi que no seu currículo que você acabou também fazendo um MBA de gestão de pessoas, né? Especificamente, né? Quando que aconteceu isso depois da sua formação e por que você decidiu tomar esse passo? Então, veja, eu concluí no ano retrasado uma pós em docência de ensino superior e sentia falta de alguma coisa mais relacionada ao relacionamento, né? Mais ao relacionamento humano. E esse MBA, gestão de pessoas e liderança, caiu como uma luva. E realmente trouxe muita vivência, muitas experiências diferentes, muitos pontos de vista diferentes, alguns até que eu concordo, outros que eu não concordo, mas enfim, ampliou bastante a forma de ver principalmente o mercado de trabalho, seja ele no mundo corporativo, também no serviço público. Sim. E antes de você sequer pensar em escrever um livro, né, que é sempre um desafio grande, você já refletia sobre esse dia a dia do mundo corporativo enquanto você estava trabalhando ali, assim, seja no setor público, privado, enfim, na sua jornada? Você já tinha essas reflexões, essa ironia, esse sarcasmo? Sim, eu acredito que esse sarcasmo, essa ironia está um pouco dentro de mim, sabe? Não consigo estar no semáforo sem estar pensando em alguma coisa irônica do cara que está do carro do lado. É algo realmente um pouco... Bem seu. Bem meu. E algumas funções que eu exerci, como por exemplo, fui secretário municipal de educação de São José dos Pinhais. No total, contando terceirizados, cerca de 4.500 colaboradores. Muita gente. 4.500 colaboradores. Então, é preciso entender de gente para tratar com tanta gente assim. E aí você percebe que até para tratar numa empresa com 3, 4 pessoas, também precisa entender de gente, né? Conhecer o ser humano, conhecer de todas as maneiras. E como se conhece, principalmente no convívio, né? Depois eu vou dar uma dica sobre conhecer o signo. Olha, legal. O signo é importantíssimo nessa questão do conhecimento, tanto do autoconhecimento, esse que descreve, faz parte, está na estatística também. E o fato dele não crer não muda nada. É verdade. Né? Ele continua tendo um comportamento padronizado, né? Creia ele ou não. Sim. Você pode achar um ariano que não acredita em horóscopo, mas ele vai ser irritante, vai ser chato, sarna, mandão, né? Tempestivo o tempo todo, mesmo não acreditando. Então, sim. Mas enfim, conhecer o ser humano. Legal. Conhecer o ser humano, os seus desafios, valorizando cada vez mais as virtudes e aquilo que nos conecta e tentando dar menos valor para aquilo que nos separa. Sim, porque no fundo as pessoas fazem o lugar, né? Fazem. Então, imagino que gerir 4.000 pessoas é um desafio muito grande. Pegando desde as pessoas naquela função mais humilde, né?
pessoal da limpeza, você pega os terceirizados, pega diretores escolares, pessoas aí com formação, doutoras, e você percebe que não é fácil, né? Aliás, inclusive o fato de ter grandes títulos não quer dizer nada, muitas vezes, quando se trata em relação humana, né? Conheci doutoras que são insuportáveis e pessoas sem a condição de ter estudado, que são maravilhosas, né? Mas, realmente, o desafio do ser humano, a Secretaria de Educação foi uma grande escola para mim. Que legal. Nossa, é um desafio bem grande. E antes, quando você era um mero observador ali, né, e tinha suas próprias reflexões, qual foi o passo para você pensar em começar a escrever sobre, né? Você já tinha essa veia mais literária? O que te estimulou a colocar essas reflexões num papel e mostrar para outras pessoas? Veja só, a ideia de me tornar palestrante veio antes do livro. Ah, legal. Né? Então eu tenho algumas palestras desenvolvidas, escritas, e comecei a desenvolver uma com esse tema, Não Mate Seu Colega de Trabalho. Ok. E aí acabei me encantando com o tema, né? E com algumas poucas pessoas que eu compartilhava, que eu morri de medo que me roubasse o título, as pessoas que eu confiei e conversaram comigo falaram, cara, é sensacional. Aí um dia eu fiz uma pergunta, eu não tenho muita habilidade com tecnologia, mas a minha filha usa o ChatGPT. E eu perguntei para o ChatGPT, qual a sua opinião, até chamei de senhor, qual a opinião do senhor sobre eu escrever um livro com esse título? E ele foi muito estimulante para mim. Ele me deu uma verdadeira aula de viabilidade disso. Falei, então, tá bom. Então, se o ChatGPT falou, eu acredito nele. Senhor, né? Senhor ChatGPT falou, eu acreditei nele. Então, foi justamente isso. Aí eu peguei a palestra que eu já tinha estruturada, com temas cotidianos do dia a dia, realmente cotidianos, não tem nada inventado, né? De situações, e aí veio o estalo. Então, transformar essa palestra em livro, que além de tudo isso o livro acaba trazendo uma autoridade para a palestra também, sem dúvida nenhuma, não é? Então, e aí, hoje eu fico muito feliz de ver isso colocado no papel aqui nesse livro laranjado com Sun Tzu na capa. Sim. E fico muito feliz com isso. Conta um pouquinho pra gente dessa capa, então, porque a gente olhando de cara, assim, sem abrir o livro de fato, a gente não tem esse contexto, né? Qual que foi essa ideia? Então, uma das minhas inspirações, o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? Hoje tido como um grande manual também utilizado no mundo corporativo. E Sun Tzu tratou de guerra propriamente dita. E a analogia que o livro traz é que o ambiente de trabalho muitas vezes é uma guerra. Então, trago ali situações, por exemplo, quando eu me refiro ao problema de mau uso do banheiro, eu chamo de o problema no fronte sanitário. Ok. Né? Sempre fazendo analogias assim. Legal. E todas as ilustrações internas, até feitas pela Renata Red, uma ilustradora maravilhosa de Maringá, todas as ilustrações trazem o Sun Tzu nessas situações que abrem os capítulos, em situações assim. Então, o Sun Tzu, com a arte da guerra, tem muitas frases dele no livro, tem frases que eu tenho certeza que ele diria hoje em dia se estivesse vivendo no mundo corporativo, desde esperando alguém terminar de esquentar o peixe no micro-ondas da cozinha, né? Deixando aquilo tudo infestado de cheiro. Eu tenho certeza que ele tomando um cafezinho do lado, ele diria algumas coisas que ele disse aqui no livro. Que legal. Você diria que a Arte da Guerra é o seu livro de cabeceira, assim? Há muitos anos. A Arte da Guerra há muitos anos. Eu sei quase de cor. Caramba! A Arte da Guerra. Legal. Gosto muito. E é um livro simples, pequeno, né? Fácil, leitura fácil. Eu vivo recomendando e algumas pessoas que eu gosto, eu presenteio. Importante voltar para os clássicos, né? E conta um pouquinho mais pra gente sobre as suas inspirações, assim. Eu não tive a oportunidade de ler o livro ainda, né? Mas vendo já o título, vendo o release, né, que saiu sobre ele, essa ideia, eu já consegui conectar com outros autores que a gente tem aqui no Brasil, cronistas como o Luiz Fernando Veríssimo, que traz essa coisa do dia a dia, uma coisa divertida, gostosa de ler. Quais foram as suas inspirações para essa obra, além da Arte da Guerra? O Analista de Bagé é um livro assim que meu pai gostava muito. Sim. Né? Então, li ainda, acho que adolescente. Que legal. Faz algum tempo isso já. E hoje em dia, trazendo uma inspiração, o próprio título provocativo, trago isso, né, com o professor Clóvis de Barros Filho, que inclusive tem uma dedicatória especial a ele no livro, porque tivemos momentos juntos em que ele realmente fez a diferença, sabe? Ele tem aquele jeitão dele todo, mas é um fofo. Sim! Não sei se alguém já chamou ele de fofo numa entrevista, mas o professor Clóvis de Barros é um fofo. Que legal. E altamente inspirador, realmente, né? Com a própria história de vida dele, profissional, pessoal,
Então, quem lê o livro também vai ver algumas situações do professor Clóvis. Sim. E eu achei muito interessante o fato do livro ser fruto de uma palestra, né? Então, eu imagino que a oralidade tenha vindo daí. Mas quando você estava escrevendo, né? Precisava, ok, agora eu vou me dedicar para escrever. Você já tinha ideia do estilo que você queria? A gente falou um pouquinho sobre ironia, sarcasmo. Você já tinha ideia de como que você queria que essas mensagens fossem passadas? Tinha, sim. Eu pensava assim, que era um livro que ele seja leve, de fácil leitura, que a pessoa sinta prazer de ler mesmo, sabe? Sentou, leu um capítulo, leu dois, ela pode ler os capítulos de forma alternada, não há necessidade de ler numa sequência só. Legal. Então ele ficou realmente uma leitura bem gostosa de fazer, rápida, não é um livro que não é um Dostoiévski com 900 páginas, nada, né? Ele é um livro que é fácil, uma leitura dinâmica, você pode ler várias vezes, porque sabe que me perguntaram outro dia, por que a pessoa lê o livro e guarda, né? Se ela já leu. É verdade. Né? Essa é uma curiosidade. E eu digo assim, é um livro que dá para guardar e ler de novo. Porque às vezes daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, você já não é a mesma pessoa que leu aquele livro antes. Então, é um livro que vale a pena ler e guardar. E dar de presente para quem você gosta. Para quem gosta. Só para quem você gosta. Só para quem gosta. Aquela releitura fácil, né? Você não precisa ler de cabo a rabo. Às vezes, você viveu uma experiência parecida, ler um capítulo específico que possa trazer isso. Enquanto eu faço a pergunta aqui, eu vou mostrar um pouquinho do livro para vocês e vou pedir para você responder pra gente um pouquinho sobre quais dos conselhos que você trouxe aqui, ou um deles que você gostaria de ter recebido antes, talvez. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui para vocês. Perfeito. Luísa, um conselho que eu gostaria de ter recebido antes foi para não levar as coisas tão a sério. Eu, durante a minha carreira profissional, sempre procurei levar tudo a sério demais. E acredito que isso me atrapalhou, me envelheceu, me fez ter gastrites, né? E coisas desnecessárias. Hoje eu vejo, né, de uma forma mais madura, Sim. E os 50 anos ajudam nisso, de que nem tudo precisa ser levado a sério. Né? A gente está numa reunião, e um conselho que eu dou, se vai para uma reunião, que te chamam para uma reunião, tem mais de 5 pessoas na reunião, esqueça, vá fazer lista de compra, qualquer coisa, mas a reunião não vai dar resultado. No máximo, ela vai servir para marcar a próxima reunião. Né? E no serviço público era muito engraçado. Como secretário de Educação, isso faz parte. Né? Isso não é crítica, isso é uma constatação de como é. Fazia-se reuniões com 20 secretários municipais e cada secretário levava um diretor. Ficavam 40 pessoas em volta da mesa. Você acha que saía alguma resolução disso? Nada. Tudo que era simplesmente para ser informado do que tinha sido decidido, normalmente, o que poderia ser feito por um e-mail ou por uma mensagem de WhatsApp. Que a maioria das reuniões hoje pode resolver com e-mail ou mensagem de WhatsApp. Sim. No máximo, uma chamada de vídeo compartilhada no WhatsApp. Né? Então, reuniões, eu fujo de reuniões. Convidou para reuniões, minha primeira pergunta é: quantas pessoas vão ter? 12? Não precisa. Não precisa. Depois me passa o que vocês decidirem. Né? E a coisa que me irritava muito em reunião, sabe? Até para falar um pouquinho sobre isso. A reunião, tudo que a gente quer na reunião é que ela cabe. Né? Que ela cabe logo. E sempre no final da reunião tem aquele que fala assim: eu posso dar uma contribuição? E aí ele pede assim: não, vamos contextualizar melhor isso. Vamos voltar um pouquinho no tempo. E aquilo volta, e ele repete tudo que já foi dito na reunião. Gente, eu não sei, vocês que são mais jovens talvez tenham mais paciência com isso. Eu não tenho mais. Eu virei assim um velhinho ranzinza, que eu não tenho mais paciência com esse tipo de coisa, não. Então, eu tenho um grande amigo, foi secretário de Educação depois de mim, Diego China. Inclusive o pessoal brincou que é o China que está aqui no livro. Que ele tem uma tática sensacional. Ele percebeu que a reunião está improdutiva, ele consegue, de uma forma tão perfeita, atender o celular e sair. Caramba! Não, é técnica. Ele tem uma técnica. Todo mundo pode fazer isso, mas a forma como ele faz é perfeita. Ninguém supõe que ele está fazendo aquilo de propósito. E ele é uma técnica de sair e não voltar mais, sabe? Então, sempre nas reuniões se observava o comportamento dele. Pronto, a reunião já não tem mais sentido. Ele todo oriental, uma calma, uma paciência, uma classe. Pedia licença, atendia naturalmente o celular e saía e sumia. E eu acho perfeito isso. Sim, a estratégia que ele bolou. A estratégia que ele bolou, e vale para quem está assistindo a gente também. Sim. A reunião ficou chata, finge que vai atender o celular e sai. Né? Finge que vai atender o celular e não volta mais. Aproveita, saiu da porta, não vai voltar para a reunião. Não voltar para onde você está fugindo. Né? Faz sentido. Nunca volte para onde você teve que rezar para sair. Não é isso? Ensinamento de vida? Então vale para a reunião também. Sim. Caramba, não levar as coisas tão a sério faz bastante sentido. Acho que principalmente no início da nossa vida profissional, quando a gente sai da faculdade ali, enfim, a gente leva muito a sério, né? Tipo, não posso errar, não posso... Enquanto, na verdade, às vezes essa leveza, ela faz falta no dia a dia, né? Você sentiu isso ao longo dos anos, assim? Senti sim. Outra coisa, sabe, Luísa, que é muito importante, é não levar tudo pro lado pessoal.
Tem gente com uma altíssima capacidade de levar todo e qualquer acontecimento para o lado pessoal. Se recebe uma orientação diferente do chefe, ai, tá me perseguindo, é por minha causa. Se muda-se uma decisão da empresa, é por minha causa, porque tal dia aconteceu outra coisa. A pessoa se acha, na verdade tem um ego gigantesco, que acha que tudo que acontece no mundo é em função dela. E não é. Eu preciso dizer que não é. Né? As coisas acontecem porque tem que acontecer. Então, não achar que tudo é pessoal também. Às vezes tem uma divergência de ideias, debata-se a ideia e não o debatedor. Isso é uma dica também importante. Está discutindo com um colega, para não perder a amizade, debata a ideia. Não debata o não debatedor. É você que está na linha. Não é você, não é o teu os teus valores, a tua... Exatamente. Perfeito. Né? Então, e tem outras dicas também que eu quero passar, tá? Depois para a questão, por exemplo, que eu falei, que um problema... Tem um capítulo no livro, preciso contar, eu não tinha escrito. Só que aí, visitando empresas e fazendo, né, porque eu conversei com empresários, com funcionários, para ter um pouquinho dessas ideias, ficou impossível de eu não acrescentar esse que eu te falei, que é sobre o mau uso do banheiro no ambiente profissional. Olha só. Né? Foi muito recorrente. Aí eu mandei para um amigo meu, falei, cara, que ele é meu conselheiro, falei, você acha que cabe? E ele falou, extremamente necessário, porque a empresa dele é o mesmo problema. Então, e depois que eu comentei sobre isso, recebi feedback de várias empresas e órgãos públicos, onde o problema do banheiro realmente é gritante, sabe? Quase uma experiência universal. Uma experiência universal. As pessoas têm, por exemplo, banheiros mal localizados. Né? Banheiros mal localizados por vezes no meio do corredor, que dá acesso para as salas, ou no meio de mesas. Hoje em dia a gente tem esse open space, né? Esse espaço aberto com as ilhas, e às vezes um banheiro mal localizado, ele causa um impacto aromático, sonoro, tremendo, terrível. Né? Sensorial. E as pessoas têm que lidar com isso todo dia. E aí tem aquele funcionário que ele não faz cocô em casa. Caramba! Ele deixa para fazer só na empresa. Essa pessoa existe? É a maioria. Nossa, chocada. Ele deixa para fazer na empresa, que é o que se chama de cagada remunerada. Né? É verdade. Ele tem ali pelo menos 30 minutos por dia, onde ele está tranquilo no Instagram, ou fazendo as coisas dele, e não pode usar horário de almoço para isso. Ele não usa horário de almoço para isso. O corpo até já acostumou, né? Tem o horário certo ali para... Exatamente. Então, e outra, se for usar o banheiro e o resultado der ruim, evita passar aquele sprayzinho de lavanda. Ele enaltece, né? Ele enaltece. Aquilo vira um cheiro de morte com ração molhada. Sim. Né? E vai sair para algum lugar. Portanto, se precisar usar o banheiro, procura um banheiro longe do teu setor, pelo menos. Sim. Né? Vai no outro setor. No próximo do RH sempre tem um banheirinho. Às vezes no almoxarifado tem um banheirinho escondido. Use esse banheiro, vai ser muito melhor para você. Né? E principalmente para os teus coleguinhas. Eles vão te tirar da lista de possíveis vítimas, alvos. Exatamente, né? Possíveis alvos. Não é à toa, né, que é um assunto, acho que todo mundo se relaciona pelo menos um pouco, né? E um assunto que eu não pensaria se você não tivesse falado, por exemplo, de tão banal que ele é. E achei interessante que eu cheguei aqui na página dos signos, que eu, sem querer, folheando aqui, cheguei justamente na ilustração dos signos e fiquei curiosa para saber como que eles impactam, né? Porque realmente são 12 signos diferentes, personalidades muito diferentes. Às vezes a sua dupla, o seu chefe, o seu próprio signo, eles acabam tendo esse conflito. Como que foi para você colocar isso? Isso é algo muito divertido, né? Falar de signos, muitos do que tem aí são fontes da minha cabeça, né? Vindas justamente do convívio com pessoas desses signos. Sim. Eu conversava com você antes do programa sobre os arianos, né? Eu trabalhei com pessoas arianas, excelentes pessoas, excelentes. Porém, se você der um feedback negativo para um ariano, ele vai explodir na hora. Olha. Ele não vai gostar, ele vai explodir na hora. Né? E se você contrapor, vai explodir mais ainda. E na hora dele te dar um feedback, ele vai olhar para você e falar assim, não gostei, tá ruim, refaz. Simples assim. Isso é um ariano, né? Se você for dar um feedback para uma pessoa do signo de Leão, qual é o teu signo, a princípio? Eu sou Libra. Libra. Que perigo. Não, achei que você ia falar isso. Você vai dar um feedback para alguém do signo de Leão. Você tem que estender um tapete vermelho. Você tem que colocar num pedestal, dizendo assim, olha, o trabalho que você fez foi maravilhoso. Você me surpreende a cada dia mais. Uma lambeção. Tão bom, mas a gente podia melhorar um pouquinho isso aqui. O que você acha?
ainda assim ele não vai gostar. Mas pelo menos você colocou ele para cima. Tem uma abertura. Teve uma abertura. Se chegar para um leonino e colocar direto e reto para ele, eu sei que minha mãe é leonina, né? Sim. Colocar direto e reto para ela, vai dar zebra. Minha filha é escorpiana. Ela não gosta que eu diga assim, que eu conte isso. Mas se der um feedback negativo com o escorpião, passe a dormir de olho aberto. Você vai estar correndo risco de vida. Caramba. Né? Ele vai levar isso para 2, 3 vidas para frente, ele ainda vai lembrar de você e pode voltar para acertar contas ainda, né? Sim. O meu signo é o melhor que tem, é o touro. Claro. Né? É o melhor. Porque você pode me dar um feedback. Se você me der um chocolate antes, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tem guerra. Vai de boa, não vai ter guerra, não. Vou levar na boa. E também, se eu for te dar um feedback, me dê um chocolate antes também. Que eu vou estar muito legal com você. O feedback vai ser melhor ainda. Ali, esse capítulo ele é bem bacana porque ele traz situações de como que tá o signo dá feedback e recebe feedback. E ainda alguns gatilhos que usa especificamente cada um dos signos. Nossa, é bem bacana mesmo. Eu vou ler esse capítulo primeiro, que agora eu fiquei curiosa. Legal. Você tem dificuldade de tomar decisão? Tenho. Né? Libriana. Parece que todas são boas e ruins ao mesmo tempo. Libriana dá feedback. Nossa, eu adorei esse relatório aqui, adorei. Tá aí, tem esse outro aqui também. Ah, pronto. Aí já acabou, né? Sim. Se você tiver dúvida, me dá só um. É melhor não ter escolha. Se você estiver trabalhando com a Libriana, você traz um relatório só. Perfeitamente. Tá escutando aí, pessoal? Brincadeira. Eu acho que um dos pontos que eu mais achei interessante é essa parte de rir um pouco sobre a desgraça, às vezes. Eu queria te perguntar o quão foi importante para você trazer essa risada como algo saudável, né? O quão saudável é rir de algo que às vezes estressa a gente volta para casa mal, ou às vezes a gente fica dias pensando sobre algo, tem um conflito. O quão saudável é também ter espaço para rir um pouquinho disso? Excelente tua pergunta, Luísa, excelente mesmo, porque olha só, pesquisas mostram que 67% dos trabalhadores brasileiros relatam que o estresse no trabalho afeta a produtividade. 67%. Então o estresse está muito presente na vida profissional. Né? Isso analisando a área industrial, a área da indústria, o comércio, serviços, enfim. Essa é a média, 67%. A média mundial é 65%. Então estou falando que quase 70% dos trabalhadores brasileiros se estressam, seja por qual razão for, e isso acaba influenciando negativamente no desempenho dele no trabalho. Sim. Então, isso é um dado sério, isso é um dado importantíssimo que está escondido por trás dessa proposta do livro aqui. Outra coisa, no Brasil, mais de 10% das pessoas sofrem com algum nível de depressão. Se a gente pegar a nossa população, estou falando de mais de 20 milhões de pessoas. É um dado também assustador, né? Porque o mundo não está tão legal assim. Se a gente for levando tudo a sério demais, inclusive coisas que não dependem da gente, né? Verdade. Fora Se do estressar controle, com coisa que não está no controle, isso os históricos já nos ensinavam há mais de 2000 anos. Então, a proposta do livro é trazer justamente essa leveza. Sim. São situações reais que... Outro dia, eu posso te dar um exemplo bem claro, por favor, que me deixou muito feliz. Eu apresentei o livro para profissional responsável pela editoração, pela diagramação, revisão, ilustração, coordenou tudo isso, uma profissional lá do Rio de Janeiro, e obviamente ela recebeu o miolo do livro antes, né? Leu e fomos conversando. Quase na fase final do livro, ela me manda um áudio emocionada mesmo, chorando, que um capítulo do livro naquele dia impactou ela de uma forma diferente, quando ela releu. Em razão de uma vivência que ela teve depois, então assim, é muito bom você ver que é possível. Talvez as pessoas não se identifiquem com todos os capítulos, mas muito provavelmente com alguns capítulos vão se identificar sim. Que legal. E foi muito legal ter esse feedback essa devolutiva dessa profissional realmente emocionada, de forma sincera, dizendo que... E uma coisa legal também que eu preciso te contar. O prefácio do livro, ele é assinado por professor, o mestre Daniel Godry. Daniel Godry é um dos pioneiros no Brasil quando se fala em cursos motivacionais, palestras motivacionais, trabalhos em equipe, trabalhos em grupo, né? Ele também, aqui de Curitiba, deu a honra de prefaciar o livro para mim. Então, fica aqui, professor, um agradecimento e traz todo um peso de seriedade, inclusive,
dessa preocupação que ele tem também. Aliás, o prefácio dele ficou perfeito. Sim, e é legal que é já a porta de entrada para a obra. Porta de entrada. Ele pegou a ref, Legal. ele pegou o código. Que legal. E eu acho interessante que hoje a gente lida com problemas no mundo do trabalho muito diferentes do que os meus pais lidavam, os meus avós. Em poucas décadas, muita coisa já muda, assim. Como que você incorporou isso no livro, né? Eu vi que fala um pouquinho sobre burnout, um pouquinho sobre essa hiperconectividade. Como que você acabou incorporando? Muitas pessoas têm a sensação de que é bom você dizer assim que você está estressado, que você está super atarefado, que você está correndo. Você pergunta, como é que você está a vida? Ah, tô corrido, tá corrido. Né? Como se fosse Como se isso fosse uma virtude, não é. Obrigatoriedade. Aí a gente vê as empresas, a maioria das empresas não dá devida atenção para essa questão socioemocional dos profissionais. Não dá, eles não têm suporte para isso. Né? Hiperconectividade que você mencionou. As pessoas não desconectam de modo nenhum. Eu dou um exemplo para você, né? Eu fui desligar o celular aqui para a gente começar e eu não sabia desligar o celular, porque até então eu nunca tinha desligado o celular. Sim. Eu sempre carrego ele direto, ligado e pronto, né? E vivemos isso agora aqui. Então, me fez, inclusive, refletir sobre isso. É um detalhe pequeno, mas que diz muito. Que diz muito. Então, a geração atual é muito diferente da minha geração. Sim. É muito diferente mesmo. Quem é da minha geração acha que a minha geração é melhor. Quem é da geração atual acha que a sua geração é melhor. Claro, eu acho que as duas têm, cada uma, a sua época, né? Uhum. Mas, sinceramente, não é tão fácil conviver com gente da geração Z. Sim. Né? Não é tão fácil. É desafiador. Para nós. Porque para a geração Z, acredito que seja natural. Sim. Né? E eles devem dizer o seguinte, não é fácil conviver com a geração anos 70. Geração X, né? Acho que é a geração X. A minha geração é X. Então, e esse conflito entre as gerações está na rede social, está na vida da família, principalmente na família. Está no mundo corporativo, está no setor público, está no nosso dia a dia. Sim. Né? E que gostoso que é isso, a gente poder conviver com o diferente, poder aprender com o diferente, poder ser questionado, poder questionar, tirar o que há de melhor da outra geração. Né? Sim. No mundo do trabalho isso é muito perceptível, né? Quando a nova geração tem entrado no mercado de trabalho e tem visto como as coisas funcionam de fato, tem questionado, às vezes não tem gostado, às vezes tem aderido, acho que depende muito. Recentemente eu vi uma reportagem que falava sobre como a geração Z não tem dificuldade de se demitir. Não tem. Não tem essa questão, assim, de, nossa, será que eu não... Decidiu, tá decidido. Eu estava esses dias com a minha filha numa cafeteria, no shopping, e ao lado tinha imagino que uma gerente, conversando com um colaborador. Uhum. E ele entrava meio-dia no trabalho. E ela tentando explicar para ele que ele não podia se atrasar todo dia. E ele explicando para ela que a rotina dele era a seguinte, que ele chegava em casa tarde, que ele tinha um momento do videogame, que ele tinha não sei o quê, e ele só conseguia chegar meio-dia e meio. E ela explicando que não podia, e ele explicando, esse é meu jeito. Então, você vê ali as idades deles, claro, diferentes, você vê duas formas, talvez os dois tenham razão. Sim. Né? Não sou eu que vou dizer quem tem razão e quem não tem razão, mas aquilo ali ficou muito claro para mim. E minha filha tem 18 anos, ela estava junto, nós dois tomando café, escutando a conversa do mesmo lado, óbvio. Né? É um bom material, assim. Um bom material, exatamente. se ter. E ficou gritante isso, porque ela explicava para ele por que ele deveria chegar no horário, e eu explicava para ela por que no jeito dele de ser, ele não conseguia chegar no horário. E você e sua filha chegaram num consenso, assim, do que vocês achavam ou também não? Eu tinha vontade de falar para a moça lá assim, demite. Porque o único jeito de você manter uma equipe de trabalho com todo mundo motivado, pontual, é você mandar embora os que não são. Uhum. Né? O livro Monge Executivo ensina isso. Sun Tzu, se pegar no momento em que ele corta, não vou dar spoiler, né? Mas que ele, olha, é um livro... Mas que ele corta a cabeça Sim. da preferida do rei, causa choque, mas é isso. Né? Então, eu já vontade de falar para ela, posso me meter na conversa e puxar minha mesa junto? Troca, né? E talvez se minha filha olhasse para ela e falasse assim, não, se adapta ao cara, pô. Vamos ter empatia. Não tem empatia, ele tem o tempo dele. Então, cada um com a sua verdade. Muitas perspectivas diferentes. Muitas o jeito é tentar achar o melhor para todo mundo, mas às vezes não tem como, né? Não tem como. É complicado. Eu sei que é difícil de responder a minha próxima pergunta de uma forma breve, mas eu preciso perguntar, porque tá no título, né? Afinal, qual que é o segredo para não matar o seu colega de trabalho? Figurativamente. Figurativamente. E no livro eu chamo a atenção, inclusive, e menciono bastante, encerro o livro falando isso, que o Código Penal brasileiro, no seu artigo 121,
prevê pena de 6 a 20 anos para quem matar o coleguinha. Pode chegar nos 20 anos se for com motivo torpe. E vamos convenir que matar um colega de trabalho, né, por nada, sim, realmente é motivo torpe, né? Então pode dar mais complicações. É melhor conviver com gente chata, gente que mastiga alto, que eu acho um saco. Gente que fica fazendo barulhos, seja na caneta, seja, né, respirando alto. É mais fácil conviver com gente que fala no celular, no Viva Voz, no Open Space. Escuta o áudio na voz alta. Escuta o áudio no último volume, que é gente chata e insuportável, mas ainda é mais gostoso conviver com esse tipo de gente do que estar numa cela, convivendo ali com pessoas, talvez com problemas intestinais, talvez com ímpetos sexuais aflorados, né? Então, ainda vale a pena. Por isso, pensar em não utilizar, não acessar o Código Penal. E como é que faz isso? Levando a vida com leveza. Tem que levar a vida com leveza. Aquele chefe que é inseguro, aquele chefe que não está bem naquele dia, ele está falando sobre ele. Né? Não pessoaliza isso, não leva isso para o trabalho. Tenta entender um pouco o outro também. E procura você também, você que eu digo, não você. Sim. Você, óbvio, mas você não se tornar um cara insuportável. Né? Você não ser a causa de que alguém vai acessar o Código Penal. Sim. Porque, vou falar a verdade mesmo, o mundo seria muito mais gostoso de viver se as pessoas levassem com mais leveza. Isso desde uma fechada no trânsito, uma buzinada, qualquer desentendimento leva mais na boa. Não pessoaliza, não diminui um pouquinho o ego. Né? Tenta entender um pouquinho o outro, que às vezes a gente não sabe, o cara está passando por problemas ali que nem sempre a gente está por dentro dos problemas que os companheiros de trabalho estão passando. Alguns estão com problemas de saúde, outros problemas financeiros, problemas emocionais, problema com os filhos, né? E é muito difícil separar isso. Agora eu cheguei no trabalho e eu deixo tudo lá fora. Não tá, é uma coisa só, o ser humano é um só. Então, levar a vida com leveza, levar a vida... Inclusive no livro tem um capítulo que eu faço teste com a pessoa. Olha só! Para ver se o leitor não está se tornando aquilo que ele critica. Importante. Que eu acho que é um momento também de uma reflexão que o livro traz. Assim, até que ponto eu rio desse tipo de gente, mas até que ponto eu não estou me tornando desse, eu já me tornei um desse. Uma autocrítica, né? Autocrítica. Então ele tem alguns testes de marca X. Bem estilo revista, bem estilo revistinha. Que legal. A pessoa vai chegar ali, não, eu marquei 3 dessa. Quem marcou 3, tá aqui. Marcou todas, e leia o livro de novo. Leia de novo, vai ler quantas vezes for preciso pra tentar melhorar um pouquinho. Pelo menos mais 3 vezes seguidas, tá bom, 3 né? vezes seguidas, né? Legal. E claro, se você não marcou nada, tudo bem, você é um monge budista, né? Que a paz esteja com você. Esteja com você e pronto, né? Sim. Mas, então acho que é importante também essa reflexão, essa autoanálise para a pessoa pensar se ela está sendo legal também, ou se, como você disse no início, na abertura do programa, você disse muito bem, se não é, se ela não tem um colega chato, se não é ela o chato, é ela chata, né? Importante refletir, porque às vezes a gente não vê, porque tem que ver no espelho. Inclusive a gente brinca ali que o maior inimigo está no espelho, né? Já que a gente trata de guerra, tem um momento ali que a gente chama atenção para isso, que o grande inimigo está no espelho. Que legal. Muito obrigada, Aldrian, pela sua conversa. Para fechar, eu vou pedir para você convidar os nossos espectadores para lerem o livro, né? Se interessaram. Também aproveito para você comentar onde que está disponível, né? Sua câmera é a câmera 3. Pode ficar à vontade. Tá bom. Luísa, primeiro quero te agradecer. Obrigada. Todo o coração, tá? Agradecer ao Evandro também, obrigado. A oportunidade do Bem Paraná de estar aqui. É um privilégio, estou muito feliz mesmo de poder estar aqui. E, bom, o livro está aqui, ó. Não mate seu colega de trabalho, um manual prático para conviver com gente insuportável sem ser preso. Você encontra no meu site, aldrianmatoso.com, também no site da Editora Rotas e Livrarias Curitiba. Nas Livrarias Curitiba também vai estar disponível para venda, tá bom? E quem sabe outros portais também, Mercado Livre, a gente já está negociando, Amazon e vamos lá, porque não tem limite. Joga no Google lá, vai achar. Joga no Google, vai achar. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada a você também que escutou a gente até o final. Não esquece de deixar um gostei, comentar quais outros assuntos você quer ver aqui no Bem na Pauta. Não esquece de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais e eu te espero numa próxima. Tchau, tchau.